O Projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região tem a satisfação de receber hoje o advogado Oderci José Bega, um dos nomes mais expressivos da advocacia trabalhista de uma geração intermediária. Ele não está entre os mais antigos, também não está entre os mais novos. Como vocês podem notar, já traz aí os cabelos brancos, demonstrando o tempo de atividade como advogado trabalhista. O Dr. Oderci foi diretor da Ordem dos Advogados do Brasil e é uma pessoa extremamente afável, e nós vamos ter aqui hoje, com toda certeza, uma conversa muito interessante. Dr. Bega, uma boa tarde. Boa tarde, Nani. Muito obrigado pelo convite. E, efetivamente, vamos bater um papo descontraído, contando um pouco da vida profissional, né, de eventuais casos específicos que tenham acontecido. Enfim, estou bem à disposição e muito animado com essa conversa nossa. Muito obrigado. O Dr. Bega, o senhor não é curitibano, o senhor nasceu aonde? Eu nasci no interior do Paraná, bem no norte do Paraná, numa cidade chamada Santo Inácio. É uma cidade pequena, uma cidade entre 6 mil, 8 mil habitantes, e fica, como dizemos lá, fica às barrancas do rio Paranapanema. É uma cidade que faz divisa com o estado de São Paulo, ali na região entre Maringá e Presidente Prudente, né? As duas maiores cidades são essas ali no entorno, no estado de São Paulo e no estado do Paraná. E o senhor ficou lá, viveu em Santo Inácio até que ano? Até 18, 19 anos. Com 19 anos eu vim para Curitiba. Vim para Curitiba, na época, fazer cursinho, né? Fazer cursinho para tentar, então, fazer o vestibular, né? Ingressar numa das faculdades aqui de Curitiba. E o senhor veio morar aonde? Eu tinha já aqui, né? Tenho um irmão mais velho que veio para cá na década de 70, não é? Fez economia e tudo, até me ofereceu se quisesse ficar na casa dele, mas como ele também, eu acabei indo morar na CEL, que é a Casa do Estudante Universitário. Em 82 eu cheguei na CEL e ali eu fiquei, o primeiro ano eu fiquei como nós chamávamos de vestiba, não é? Ou seja, vestibulando, não é? E na época tinha vaga para vestibulando, e depois, não é? Eu fiquei como morador efetivo, digamos assim, como universitário. Quantos anos? Durante a faculdade? Durante a faculdade toda, ou seja, eu vivi 6 anos na CEL, um como vestiba e os outros 5 como universitário. O senhor cursou Direito em que faculdade? Na PUC, né? Quando eu iniciei ainda era Universidade Católica do Paraná. Isso. Aí no decorrer do meu curso de Direito, ela foi transformada em PUC, né? O senhor formou-se em que ano, doutor Bega? Formei em 1987. 87. E em 1988 já peguei a OAB, digamos assim, né? Recebeu seu número de inscrição na ordem. Isso. E o senhor tinha feito algum estágio? Eu fiz estágio, sim. Quando eu cheguei em Curitiba, eu logo na sequência entrei no Banco Bradesco. No Banco Bradesco. E entrei como, enfim, na carreira bancária normal como escriturário. Trabalhava durante o dia e à noite ia para a faculdade. Eu estava no terceiro ano de Direito, surgiu uma vaga no Departamento Jurídico Trabalhista, lá do próprio Bradesco. E eu me inscrevi para essa vaga, enfim, não é? Tinha mais alguns interessados, eu acabei sendo o escolhido. E ali, em 1985, eu comecei a fazer meu estágio no Jurídico Trabalhista do Banco Bradesco. Uma coisa interessante que em 85, ainda antes da Constituição, né, o estagiário, eu já era estagiário, já podia, a partir do terceiro, quarto ano, se inscrever na ordem. Eu me inscrevi na ordem e a gente já podia fazer audiência trabalhista em primeiro grau, podia atuar em primeiro grau. Então, não é claro que não, já começando, mas daí a pouco estava um pouco mais taludinho, eu já comecei a fazer as audiências, enfim, né, ali na Justiça do Trabalho, na então Junta de Conciliação e Julgamento. Ainda na Marechal Deodoro ou não? Não, era na Dr. Favre. Na Dr. Favre ainda. Dr. Favre. E, quer dizer, a partir daí, o direito trabalhista passou a ser o seu foco.
Sim, a partir daí, eu me formei em 1987, em 88, no início de 88, eu peguei a carteira da credencial da OAB. E, obviamente, já tinha sido convidado, ia ser advogado trabalhista de carreira do banco, né, do Bradesco, mas, concomitantemente, naquele momento, surgiu uma vaga no escritório na época era Ribas Santiago Gomes Coelho. Isso. Não é? E para lá eu fui, em junho de 1988. E lá continuo com o Dr. Santiago até hoje, há mais de 35 anos. Perfeitamente. Seu número de ordem deve ser número 13.000, por aí. 14.813. Perfeitamente. 14.813. Okay. O meu é 15.931. Então, embora eu seja formado muito antes, Sim. mas eu só fui me inscrever na ordem depois. Bem, nessa sua vivência aí, quais casos mais significativos o senhor lembra? Foram alguns, né? Foram alguns. E alguns são significativos pelo fato de preocupação que você tinha, né? Até pelas partes envolvidas, muitas vezes, né? Também pelo valor econômico, né? Que envolvia aquela ação, né? Então, hoje são situações que hoje já estão mais acomodada pela jurisprudência. Mais pacificada. Mas na época, né, a gente sempre atendeu muitos hospitais, então qualquer vínculo de emprego que vinha de médico pedindo vínculo de emprego com o hospital era algo que a gente sentia, né, que os clientes ficavam extremamente preocupados. Por quê? Porque o resultado da ação, né, se o reclamante fosse vencido, né, era um impacto muito grande, né? E ações também de menor impacto, mas enfim, né, que de toda maneira né, teria algum reflexo, né, no ambiente empresarial, né? Porque a nossa advocacia, né, como você sabe, né, é uma advocacia focada mais no direito empresarial do trabalho, né, também em negociação coletiva do trabalho. Outro aspecto que merece significar é a negociação coletiva, que é uma área que nem todos atuam, né? O nosso escritório faz, né? Principalmente o Dr. Santiago, e eu também tenho feito e fiz bastante, tenho uma certa especialidade, know-how nessa área, e também normalmente é muito estressante, né? Tivemos diversas audiências aqui de dissídio coletivo no tribunal, envolvendo categorias que são aguerridas, categorias que, por serem aguerridas, fazem muito barulho e impacta muitas vezes na dinâmica da cidade, como, por exemplo, transporte coletivo, né? Então, sempre a gente atua com muita responsabilidade, com muita cautela, principalmente tentar preservando aí, enfim, o direito dos cidadãos, do cidadão de ir e vir e tudo mais, né? Perfeitamente. Eu noto assim que há entre os advogados trabalhistas um coleguismo que talvez não haja tanto nas demais categorias, nos demais setores do direito, né? Mesmo atuando em polos contrários, né? Os advogados mais voltados ao trabalhador e os mais voltados ao empresarial. Há um relacionamento bastante, embora usar uma palavra sua, aguerrida as dinâmicas dos processos, mas há um respeito, um coleguismo muito interessante. Isso me parece que é pacífico, né? Sim, é pacífico. Até uma das coisas, né, que a gente sente com essa questão da pandemia é exatamente isso. Hoje muitas audiências são, enfim, online, telepresencial, e na verdade falta esse contato muitas vezes, né, no dia a dia. E eu nem digo pela minha geração, que a minha geração teve essa experiência muito rica, né? Eu digo mais até pela geração mais atual, quem está começando agora, que não tem esse contato, não é? Muitas vezes, principalmente esse contato físico com as partes, com o próprio advogado da parte contrária, não é? Nas varas do trabalho, não é?
aqui de Curitiba, no fórum, né? Mesmo no interior, sempre teve a sala dos advogados, né? Sempre teve e ali, ou seja, entre uma audiência ou outra, todo mundo que vinha para o fórum, né? Ia, né, para essa sala. Ainda tem, óbvio, ainda tem a audiência presencial, mas naquela época não tinha alternativa, todo mundo vinha para o fórum, né? O café era um momento de alegria, né? Ali por volta de 12h30, 13 horas, quando começava o movimento, né? E ali se encontrava quem? Se encontrava juízes, se encontrava advogados, né? Seja da parte do reclamante, da parte reclamada, era um momento de alegria. E isso, efetivamente, hoje eu sinto falta disso. E eu tenho certeza que as gerações mais novas também sentem falta. Mas esse coleguismo, esse respeito mútuo, não é? Sempre existiu na advocacia trabalhista. E de forma, enfim, muito... Inclusive de já ter acontecido comigo, de às vezes a parte está ali, a parte do advogado ou está no andar de cima, no andar de baixo, e eu sei que ele está ali, né? Sabia que ele estava ali, apregoar ele não aparece, falei, doutor, um minutinho só que eu vi o doutor aqui, ele está por aqui, então vamos apregoar mais uma vez, esperar uma vez. Aí teve juiz já, que no meu caso, que até pulou da audiência, entendeu? Porque estava faltando um advogado, a parte estava ali, né? Ou seja, o advogado estava ali, faltava exatamente para exercer sua atividade ali e orientar bem o cliente dele. Mas é isso, então isso acontece mesmo, e tomara que continue assim, tomara que esses novos ares agora da tecnologia e do online não afaste isso, porque isso é muito importante. O senhor pegou diversas fases da Justiça do Trabalho. O senhor começou numa época da máquina eletrônica e antes do computador. Sim, antes do computador. Quando eu estagiei no Banco Bradesco, o único lugar que eu fiz estágio foi no Banco do Bradesco, no júri do Banco Bradesco. Nós tínhamos aquela máquina elétrica, e acho que depois ainda veio a eletrônica, que era diferente, né? Tinha uma que tinha uma bolinha assim. Aquela que pulava. Isso, pular. E aí e era porque antes você ainda tinha que colocar o corretivo, né? Para poder, né? Errorex, não me lembro o nome, batia. E depois ela já corrigia automático. Aí depois teve uma que você encaixava assim, era uma tipo de vamos chamar de pente assim, né? Aí você colocava ali e ela rodava conforme você... Aí depois, acho que no início dos anos 90 ali, mais ou menos, aí já começou o computador de forma bem incipiente ainda, com a matricial, não é? Uma tela verde. Uma tela verde, exatamente isso. E aí depois, enfim, né? Aí é o que nós estamos hoje. Mas a internet foi autorizada no Brasil em 1995. Ah, é? E o Tribunal do Trabalho da 9ª Região foi um dos primeiros a implementar um processo eletrônico. Claro que no começo ainda algo muito incipiente, mas logo foi se transformando em algo assim, muito significativo, né? O SUAP, que foi o primeiro sistema que veio aqui, mas já nesse milênio, né? Antes disso, houve a reforma de 1999 com a extinção dos vogais. Sim. E isso, de que maneira impactou a atuação dos advogados? Porque os vogais tinham um papel interessante, né? Como conciliadores no processo. Sim. Eles, como conciliadores, eles sempre, na verdade, os vogais auxiliavam bastante ali na audiência, na pré-audiência, né? E, claro, não é? Alguns tinham mais o jeitão, assim, de conciliador, né? Que era uma forma natural, outros eram mais, né? mais duros, assim, né? Não tinha tanto jogo de cintura. Mas os vogais, na época, eles auxiliaram bastante. Na época que existiam os vogais, eles auxiliaram bastante. Foi importante esse momento deles ali. Mas acho que como tudo foi evoluindo, né? As coisas também, enfim, essas reformas que vão acontecendo de quando em quando, né? Cada hora aí nós temos uma novidade. Aí depois ficou só o juiz titular, né? Juiz de carreira, e acabou. Mas efetivamente eles fizeram, no momento oportuno, fizeram um papel muito importante, eu acho, na Justiça do Trabalho, né? Tanto nas varas como no tribunal também, né? Que era a voz, na verdade, ali, seja do trabalhador, seja do empresariado, naquele momento ali de julgamento daquela causa, né?
Perfeitamente. O processo eletrônico ainda levou alguns anos para ser implantado completamente, né? Eu me lembro bem que aí no final da primeira década do milênio, por volta de 2010, 2011, ainda havia um embate grande entre alguns setores da advocacia com o tribunal. Sim. Porque os advogados não se sentiam seguros com o processo eletrônico. Né? Exatamente. Aí, eu me lembro, nessa época, eu já estava na OAB como conselheiro, e eu me lembro bem que o juiz Braulio, não é? Guzmão. Braulio Guzmão, foi o responsável, né? Ele tem facilidade com essa área, né? Inclusive Ele é um ícone. Ele é um ícone, né? Tem facilidade nessa área. E na época ele criou o que foi denominado escritório digital. Isso. O escritório digital. E a advocacia efetivamente resistia muito, né? Como diz você, não toda a advocacia, mas parte dela, e aí eu digo especialmente aqueles com os cabelos mais brancos, né? Havia uma resistência, até digo natural, porque muitos não sabiam ou seja, trabalhar com um sistema eletrônico, computador, né? Então, havia uma resistência. Mas isso a OAB também nunca se furtou de discutir. O próprio Braulio teve na OAB diversas vezes, discutindo. E depois que começamos a trabalhar com o escritório digital, nós notamos que é uma coisa muito melhor do que o processo físico. Não é? Foi até depois, quando o TST, acho que na gestão, se eu não me engano, do ministro Dalazen, um pouco antes, criou um sistema nacional, né, o PJE eletrônico. Foi uma briga aqui, porque nós não queríamos, nós do Paraná, não queríamos que o escritório digital fosse eliminado, fosse... Até porque era um passo atrás, né? Exatamente. O PJE, quando começou, ele era pior do que o... Muito pior, muito pior. Enfim, e hoje, claro, hoje o PJE não é uma mil maravilhas, né? Ainda continua sendo adaptado, continua sendo melhorado, mas hoje em dia ninguém nem imagina mais em processos de papel e tudo mais, né? Correr para protocolar no balcão, né? Imagine, né? Ficar na fila, né? Como a gente Isso, ficava, né? E exatamente. quem tá 18 horas, agora entra, quem não chegou, né? Então, isso aí acabou, né? E na época, falando de protocolo, me lembra que o desembargador Lauremi, na época, na presidência dele, ele fez uma coisa que já foi uma novidade na época, que nós precisaríamos protocolar uma petição cuja era da vara de Araucária, a gente precisava ir lá em Araucária protocolar, né? E aí o Lauremi criou um sistema onde todas as varas da região metropolitana podiam ser protocolado aqui. Já foi uma evolução na época, já, né? A advocacia agradeceu, né, muito o Lauremi Kamarowski. Tempo e gasolina. Não, sempre gasolina, exatamente, facilidade para todos nós, né? Hoje em dia, né, você faz o protocolo sem sair do escritório, sair da sua casa, enfim, faz da onde você quiser, né? Pode fazer até às 23h59. Exatamente. Né? Também não tem mais aquele sufoco das 5 horas da tarde. Eu cheguei a sair correndo para pegar a porta do tribunal aberta do fórum, né? Para poder protocolar. Era difícil. Mas essa evolução toda também atingiu a justiça institucionalmente, né? Porque eram poucas as varas no interior, o tribunal se expandiu muito, né? A partir dos anos 90. E o próprio segundo grau, né? O tribunal, né? Na segunda instância, também ganhou uma musculatura muito maior, né? Porque eram poucos os juízes do tribunal antigamente, né? Hoje desembargadores, né? E hoje já há um volume considerável, né? Isso facilitou também o trabalho da advocacia? Facilitou, né? Havia necessidade disso, né? Quando eu comecei a estagiar em 85, eu não me lembro se eram 3 ou 4 varas do trabalho. Eu não me lembro, tá? Eu acho que eram 3, mas tudo bem. Aí... Só um instante. Na criação do tribunal em 76, eram 3 as varas de Curitiba. Uma em Londrina e eu acho que em Paranaguá, Ponta Grossa, e acabou. Então era 4. Então, quando eu comecei, eram 4 varas. E aí, depois, na sequência, criaram a 5ª, não é? E aí vieram algumas rapidamente. Vieram a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª.
né? Foi um movimento ali, digamos, né? Movimento nacional, né? De expansão da Justiça do Trabalho. E aí daí foi. Daí, enfim, na sequência também não demorou mais tanto, até porque o crescimento da Justiça do Trabalho era muito grande nesse momento. E o tribunal também, obviamente, com esse crescimento, com o número de demanda e tudo mais, né? O tribunal e também com as saídas dos classistas, né? Também foram substituídos por juízes togados, né? Então, então também houve um crescimento no tribunal, né? Nos dois aspectos, né? Tanto em número, né, de juízes também como em robustez, né? Ou seja, porque o magistrado de carreira é naturalmente mais técnico, mais preparado, né? E tudo mais, né? Então, isso foi muito importante, na verdade, para a advocacia, foi muito importante, na verdade, para o jurisdicionado, para todo mundo, né? E o tribunal nosso aqui, o Tribunal do Trabalho, é um tribunal, né, na minha avaliação, não, na avaliação da advocacia, um tribunal muito competente, um tribunal que dialoga bem com a advocacia trabalhista, os presidentes, não é, porque antes de ser conselheiro da OAB, eu também fui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Eu sucedi o Cláudio Ribeiro. Eu fui vice-presidente do Cláudio Ribeiro, não é? E depois eu sucedi na presidente da associação. E em 2007, não é? Eu fiquei de 2006 a 2007, são 2 anos da gestão da associação. Aí eu fui para a ordem na gestão, iniciei na ordem na gestão do Alberto de Paulo Machado como conselheiro. E seja na associação, ou seja depois, né, na OAB, o tribunal sempre conversou muito com a advocacia, sempre manteve muito diálogo, sempre com respeito, sempre, enfim, né? Mas sempre dialogou e tudo que foi possível, enfim, construir, né, de bom para a advocacia, né, para a magistratura, enfim, né, que vinham, né, são demandas dos dois lados, né? Sempre foi muito, muito bom esse relacionamento com o tribunal. E a advocacia se sofisticou muito, né? À medida que o tribunal foi ganhando mais corpo, a advocacia trabalhista também foi ganhando mais corpo, né? Ah, sim. A advocacia trabalhista, quando eu iniciei a estagiar, enfim, né, quando eu comecei na advocacia trabalhista, era uma advocacia, digamos assim, mais simples, né? Era a advocacia da jornada de trabalho, da equiparação salarial, daquelas regras básicas que tinha ali na CLT, né? Bancário, né, que sempre teve muitas reclamações de bancários, e tudo mais. E aí a própria justiça do trabalho e o direito do trabalho foram evoluindo, né? E um grande norte, eu era presidente da associação, da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, hoje é a Associação da Advocacia Trabalhista do Paraná, né? Eu acho que está correto essa mudança de nomenclatura, não é? E a emenda 45, né? A emenda 45, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, né? Trouxe novos desafios, né? Ou seja, antes você não discutia ação anulatória, por exemplo, de auto de infração, era uma barbaridade. Quem discutia isso era a Justiça Federal, que não tinha nenhuma convivência diária com o que o auditor fiscal do trabalho dizia ali, né? E a advocacia trabalhista, principalmente aquela que faz advocacia empresarial, conhecia muito bem o que é aquilo, né? Então hoje não, hoje essa competência passou a ser juiz de trabalho a partir da emenda 45, começaram também a discutir não só relação de emprego, mas relação de trabalho, tá lá, né? E muitas outras questões também que vieram com essa emenda 45. Ali deu uma robustez muito grande também para a justiça de trabalho. Dano moral também. Não se discutia dano moral. Essa ampliação de competência. Aliás, quando alguém pedia dano moral, você já é incompetência da Justiça do Trabalho, já tinha uma preliminar pronta para isso. O que normalmente era acatado, porque realmente era uma novidade, mas a partir da emenda 45, na verdade, tudo isso se apaziguou no sentido de ficar tudo como competência da Justiça do Trabalho. Claro que alguns exageros foram aparados com o tempo, a jurisprudência, as decisões cuidaram disso, né? Porque na época tinha quem defendia até de que era uma relação de trabalho, mas se eu contratei um táxi para me levar em tal lugar e ele não é a competência do juiz de trabalho, eu tenho que reclamar, porque entendeu? Aí é consumidor, né, do trabalho, mas enfim, né? Até isso na época foi discutido, né? Tá? Mas essa ampliação de competência
também deu um mercado novo para a advocacia trabalhista, né? Deu exatamente nesse aspecto que eu falei, ampliou bastante, não é, competências que não eram conosco antes, né, vieram para cá. Então, ou seja, foi um período de muita grandiosidade, vamos dizer assim, de trabalho, né, na Justiça do Trabalho, né, da emenda 45 até a reforma, né, Perfeito. em 2017. Aí com a reforma, de novo, houve enfim, minguou, na verdade, né? Ou seja, ficou mais duras as relações, né? Qual a sua opinião sobre a reforma, já que estamos falando? Olha, a reforma, na verdade, eu acho que ela tem alguns aspectos positivos, né? Ela tem alguns aspectos positivos, né? Ela ficou mais clara em relação, porque às vezes a interpretação do judiciário, trabalhista ou não, mas enfim, às vezes acaba alargando aquilo que não está na lei, né? E eu dou um exemplo disso, claro, na questão da equiparação salarial. Por exemplo, né? A lei dizia que na mesma empresa, as pessoas que trabalham igual valor não podem ganhar diferente. Em resumo, é isso. E aí começou a ampliar na mesma empresa. Na mesma empresa, aí, né, o exemplo clássico que a gente dá é banco, né? Aí tem uma agência no Parolim, uma agência no Centro, uma agência no Santa Cândida. Aí o gerente lá do Santa Cândida ganhava mais do que o gerente no Parolim, e aí, como dizia, na mesma empresa, ou seja, o judiciário acabou estendendo para isso. Mas não só isso, daí a pouco ele começou a entender também que na mesma região geoeconômica. Então entrava a região metropolitana, né? Então, ou seja, o gerente lá de Pinhais ou lá de Araucária pedia equiparação salarial com o gerente, por exemplo, de uma agência centro aqui em Curitiba, enfim, né? Dizendo que o trabalho era de igual valor, responsabilidade é a mesma, a cobrança era aquela história toda. Então, o que na verdade fez a reforma, né? Ela deu uma adequada nisso, né? Ela falou, não pode ganhar mesmo no mesmo estabelecimento. No mesmo estabelecimento, ou seja, então, o estabelecimento lá da agência do Bocarão é um, o estabelecimento da agência do Centro é outra, o estabelecimento da agência lá de Pinhais é outra. Então, ela deu uma arrumada nesse sentido, ou seja, porque a jurisprudência devagarzinho foi ampliando. Isso é bom ou ruim? Não é? Depende, não é? Porque, às vezes, o empresariado, não é? Jamais imaginou que ia ter essa extensão de interpretação nesse aspecto, ou seja, não só da mesma cidade, mas também cidade da região metropolitana. Imagina São Paulo, imagina o Rio de Janeiro, Curitiba mesmo, que não é, né, uma cidade grande, né? Então, o que isso causava, na verdade? É uma grande insegurança, né? Insegurança não só na disposição ali ao empregador, não só na disposição mesmo de quem é quem na história, mas também no final, depois de um processo, uma insegurança econômica, né? Porque as ações trabalhistas não são, muitas vezes, os valores são bem significativos, né? Eu acho que ela arrumou muita coisa, né? Agora também outras partes forçou demais, né? Que é o caso, por exemplo, eu acho ali da questão de honorários, por exemplo, né? De poder descontar honorários do próprio. Isso, nesse aspecto, por mais que eu advogo para empregador e tal, eu acho que depois o Supremo veio e corrigiu algumas coisas e está corrigindo ainda a sucumbência, a sucumbência. Está corrigindo ainda algumas coisas ainda que precisam ser. Por exemplo, trabalho intermitente. Trabalho intermitente até hoje ainda não está definido. O Supremo não definiu se é constitucional ou não, né? E, não obstante isso, né, tenha sido uma demanda muito grande, principalmente setores de restaurantes, setor de eventos, onde não tem a necessidade de ter aquele trabalhador todo dia, mas assim quando do evento, assim quando finais de semana, assim quando faz um show, por exemplo, né, como teve agora, como tem sempre aqui em Curitiba, nos estádios, a demanda é naquele momento. Então, essa é a razão, a finalidade de ter um trabalho intermitente, né? Mas tem muitos que defendem que a pessoa não pode ficar à mercê do empregador, esperando ser chamado e tudo mais, né? Mas está na mão do Supremo e deve definir isso aí nos próximos meses, né? E já que estamos falando do Supremo, qual a sua visão desse embate entre a Justiça do Trabalho, especialmente o TST, e o Supremo Tribunal Federal? O Supremo, assim, invadindo competência ou desrespeitando competência do Tribunal Superior do Trabalho?
Pois é, Hernani, essa é uma questão muito delicada, porque não é novidade para ninguém que o Supremo, né, Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem discutido de tudo um pouco no Brasil, não é? Tem discutido questão de célula-tronco, questão se o companheiro ou companheira pode ser pensionista do INSS, enfim, todo dia nós temos uma novidade do Supremo Tribunal Federal. E depois de um embate muito longo na Justiça do Trabalho, é possível terceirização ou não? Claro, a primeira lei de terceirização, se eu não me engano, é da década de 70, 70 e pouco, que autorizou terceirizar a questão de limpeza e vigilância, não é? Aí o TST foi se adaptando também a isso, editou a súmula 331, não é? Dizendo que é possível, sim, até diz lá na atividade de segurança, vigilância, diz que a atividade meio também poderia ser, ou seja, atividade meio aquela que, por exemplo, eu posso contratar alguém que é específico, por exemplo, numa área de informática, alguém que é especializado, atividade meio, ou seja, uma empresa grande demanda ali, então eu posso contratar uma empresa que trabalha ali fazendo o meu serviço de informática e eu não tenho habilidade para isso, não é? E ficava a questão da atividade fim, né? Isso sempre foi proibido pela Justiça do Trabalho, não é? A Justiça do Trabalho, essa súmula 331, que direcionava o tema na Justiça do Trabalho, proibia. Aí veio, então, primeiro aquela lei, a lei no final ali do mandato do Michel Temer, eu não me lembro o nome da lei, mas alterou a lei ali do trabalho temporário e incluiu ali algumas regras, inclusive em relação também à possibilidade de atividade fim e tudo mais, mantendo diversos aspectos. Aí vem o Supremo Tribunal Federal, interpretando tudo isso, né, e disse, na verdade, o seguinte, não, que é possível sim, que a Carta Constitucional admite a terceirização ampla, geral e restrita, vamos chamar assim, inclusive da atividade fim, né? Mas não só isso, ele avançou também um pouco mais, Ele também, na mesma oportunidade, foi discutido um processo que acabou depois sendo publicado no tema 725, se eu não me engano, que diz que é absolutamente, vamos dizer assim, condicional a relação entre pessoas jurídicas, com filme de divisão de trabalho, né? Inclusive empresas cujos objetos sociais sejam diferentes, mantendo a responsabilidade solidária aí nos dois casos. Então, o que aconteceu com isso? Aconteceu com isso que ela permitiu, enfim, uma ampla, né, gama de possibilidades. Ou seja, então, o que acontece? O que nós temos visto hoje? Não é? Nós temos visto hoje que o Supremo, através do Instituto da Reclamação, não é? Quando tem decisões do Judiciário Trabalhista que contrariem esse entendimento dele, ele pega e procede à reclamação e caça a decisão. Agora, aí que está, eu queria concluir, né, ou pelo menos continuar o debate no seguinte aspecto. O que o Supremo, na verdade, está dizendo? Essa é uma avaliação que eu faço, né, é que ele não está discutindo se ali esse é o grande embate hoje da advocacia trabalhista, né? Ele não está discutindo se tem ou não tem relação de emprego, tá? Ou seja, pode ter sido provado naquele processo que havia a questão da obrigatoriedade, da subordinação e tudo mais. O que ele está dizendo é o seguinte, não, se eu sou uma pessoa esclarecida, vamos de novo, um médico, se eu sou uma pessoa esclarecida, um médico, eu faço um contrato que eu vou fazer plantões, por exemplo, eu declino de ser empregado. Eu prefiro ser um plantonista sem ter vínculo de emprego. É óbvio que eu tenho minhas obrigações contratuais de comparecer lá ou não. O que o Supremo está dizendo é o seguinte, olha, essa pessoa é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que se chama de hipersuficiente, ou seja, tem entendimento, condições de entendimento de dizer o que está. Se ele contratou assim, não é? Esse direito, esse direito contraente, ou seja, o direito de contratar, a liberdade de contratar, deve ser respeitada, independente se tem vínculo de emprego ou não. É isso que ele está dizendo lá, não? É isso que ele está dizendo. Tanto é que ele não entra no mérito, e nem poderia. Tá? É claro que aí, neste momento, ainda o que acontece? O Supremo está exagerando em alguns casos? Está. Né? Por quê? Porque nem todos os casos são exatamente assim, esse como nós estamos dizendo.
Porque o Supremo diz agora, inclusive, um voto do ministro Barroso, recentemente ele autorizou, cassou uma decisão do TRT da Bahia, que declarou vínculo de emprego de diversos médicos. Ele falou, não, os médicos são pessoas esclarecidas, hipersuficientes, têm condições tranquilas de definir se querem ser empregados ou não. Não é? Então, aí ele diz também, ele diz, professor, pode ser, artista, pode ser, locutor, tem muitos contratos de locutor, não é? E por aí vai, ou seja, pessoas esclarecidas. É nesse aspecto que eu entendo que o tribunal, que o TST está avaliando. Agora, o que acontece muitas vezes... O Supremo. O que acontece muitas vezes? Que muitas vezes realmente há fraude. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está trabalhando hoje como empregado, vou dar um exemplo de advogado, um advogado interno, aí de uma hora para outra, né, chega o empregador e fala assim, olha, a partir de agora você vai ser PJ, vai ganhar, né, o mercado hoje não está pagando tudo isso aqui, você vai ganhar, sei lá, X a menos e continua com a PJ. Aí, na verdade, na minha avaliação, há uma fraude, porque era empregado até então, continua fazendo. A relação de trabalho continua a mesma. Continua a mesma, entendeu? E não é aquela liberdade de contratação, porque essa liberdade de contratação, ela nasce onde? Lá no início, lá quando foi contratado, não é verdade? Lá ou seja, então o que o Supremo está dizendo é o seguinte, ó, se a pessoa optou na contratação dessa maneira, né, ou seja, tem que ser respeitado. Agora, se eu não me engano, é o artigo 442 da CLT, ele fala do trabalho autônomo, 442 B da CLT. Ele diz da possibilidade de trabalho autônomo. E ali, com a reforma trabalhista, veio isso. Lá já diz que o autônomo, desde que devidamente inscrito nos órgãos competentes e tal, e tem a obrigação de cumprir horário, algumas obrigações, não se enquadra no artigo 3º da CLT. Ou seja, ele já diz que o autônomo, desde que cumprir, não é empregado. Ou seja, ele já está lá, já está na CLT. E eu acho que esse artigo não foi nem questionado no Supremo. Creio que não, porque eu não vi nenhum debate nesse aspecto. Então está lá. Então não é uma novidade essa posição do Supremo, nesse momento, interpretando dessa maneira. Já está lá. Agora, é uma quadra diferente da história, uma quadra diferente das relações de trabalho, as relações sociais. E o que diz o Supremo? Né? De novo, volto no voto do ministro Barroso. Né? Ele diz que, na verdade, o que o Supremo está fazendo é interpretando a Constituição, preservando a empregabilidade, né? Preservando a liberdade de contratação, ou seja, a formalização através de um contrato, ou seja, é muito melhor do que a informalidade. Não é? E eu acho que é isso, Hernani. Eu acho que é isso, o momento é esse. Claro que a advocacia trabalhista sente, todos nós sentimos, não é? É óbvio, né? Porque, enfim, né? Porque antes você podia questionar todo esse tipo de coisa. Agora pode também, mas assim, o risco é muito grande. E eu, semana passada, eu tive no TST e fui lá acompanhar um processo, né? Um julgamento de um processo lá do escritório. E enquanto eu ali aguardava o meu processo ser chamado, foram julgados, pelo menos uns 5 ou 6 processos de vínculo de emprego. Coisa que o TST, na época, não é, nem chegava perto. Ele nem dizia, não, a questão é de matéria fática, súmula 126, mantém a decisão, né, ordinária do TRT regional. Os 4 ou 5 casos foram julgados, todos cassados com base no tema 725. Todos que eu fui julgado. É um novo momento. É um novo momento, não é? É um novo momento. Como também me chamou a atenção naquele dia, foram julgados alguns casos, inclusive o meu que fui lá sustentar, também era em relação ao tema 1026, que é em relação à autonomia e a validade das cláusulas negociadas coletivamente, né? Ou seja, prevalece o acordo ou a convenção coletiva, desde que não mexa naquelas cláusulas, as cláusulas constitucionais, né? Vamos dizer, cláusulas pétreas em relação ao direito do trabalho, né? Então, essas aí não se mexem. Mas, por exemplo, um monte de negociação, por exemplo, horas em itinere, intervalos, elastecimento do intervalo, pode ou não pode, enfim, tudo isso negociado coletivamente, desde que não mexa em direito indisponível, esse é o termo correto, indisponível do trabalhador, não é? São aqueles garantidos pela Constituição,
você pode negociar coletivamente. E também, nesse aspecto também, essa turma, praticamente em todos os casos, validando os acordos ou convenção coletiva. O que não deixa de ser algo extremamente interessante, né? Porque, bem, o senhor disse que tem um know-how na questão da negociação e tem uma especialização em mediação e arbitragem. O que a Justiça do Trabalho vinha fazendo de uma maneira, não digo informal, mas como uma das suas características, que era de fazer uma negociação prévia antes do julgamento de qualquer demanda, com a arbitragem, isso foi ampliado para as outras instâncias de justiça. Isso. Né? E essa é uma tendência vamos dizer assim, no hemisfério norte, mas é uma tendência num país como o Brasil? Olha, deveria ser, mas há uma resistência muito grande, tá? Tanto que com a reforma trabalhista veio também a possibilidade de mediação, de arbitragem, de você levar isso depois naquele termo de homologação extrajudicial e tudo mais, né? Até logo pós-reforma foram feitos alguns movimentos, criado, na verdade, algum pelo menos, eu participei da criação de um instituto, né, de mediação e arbitragem. Mas, Hernani, o que eu senti, o que eu notei é que não foi para frente, tá? Eu não sei se isso, na verdade, está na cultura do brasileiro. Um pouco, sim. Está na cultura do brasileiro, inclusive, enfim, das pessoas mesmo, do judiciário, que parece que só acredita se tiver um juiz na frente. Né? Ou seja, um juiz de verdade mesmo. Né? Ou seja, então, se você vai ali numa negociação, ou seja, mais informal, dá a impressão que há uma resistência dele. E eu digo isso, não é a primeira vez que aconteceu. Lá na época do Fernando Henrique Cardoso, ele criou a tal ainda existe, as comissões de conciliações prévias. Tá? E na época, o escritório assessorou a criação exatamente da Comissão de Conciliação Prévia dos sindicatos patronal e de empregados do transporte coletivo de Curitiba. Os empresários, né, empresa de transporte coletivo de ônibus, e o sindicato de trabalhadores. E dela eu participei um período da Câmara era uma novidade e tudo mais, e fomos lá. Até que lá funcionava bem, porque, na verdade, muitas transações, acordos que a gente fazia na Justiça do Trabalho, na verdade, acabaram refletindo para lá, não é? Ou seja, não teve... Era tranquilo, era tudo correto, não tinha nada de equivocado. Mas, muitas vezes, algum descontente no meio do caminho ia para a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho dizia o quê? Que não havia mesmo a quitação, né? Então, isso foi desestimulando, na verdade, né? Ou seja, não havia quitação, coisa que agora há possibilidade, haveria até possibilidade de você fazer lá e depois mandar para um juiz trabalhista para bater o martelo, ou seja, para fazer os efeitos da coisa julgada, enfim, né? E tudo mais, né? Mas na época não havia. Aí, com essas decisões, desconsiderando um acordo que foi feito lá, né? Aí foi minguando também. Hoje eu até não sei se existe mais alguma comissão de conciliação prévia. Eu acho que não existe mais. Pelo menos eu não tenho notícia que alguma dessas comissões ainda funcione em alguns sindicatos, né? Tem muito a ver a personalidade da nossa população, né? As pessoas têm um hábito de exigir seus direitos na justiça, né? Vou judicializar, né? Então, vou abrir um processo contra você. Então, o Brasil tem um volume de processos imenso, né, por conta disso. Porque... Não que digamos assim, né? Por exemplo, a Justiça do Trabalho. Né? A Justiça do Trabalho, nos últimos anos, né? Sempre, mas nos últimos anos, tem investido muito na conciliação. Né? Tem todos os tribunais, tem o Sejusc, né? Que é o Centro Judiciário de Conciliação. Né? Muitos processos, né? São eleitos, né? Pelos próprios juízes, ou muitas vezes, quando estão ali em despacho aguardando recurso de revista, eles mandam para a Sejusc, né, no tribunal. Eu participei de muitas audiências na Sejusc no tribunal, onde havia a possibilidade efetivamente de fazer um acordo. E muitos faziam. E ainda continua, tem a Semana Nacional de Conciliação, então investe muito nisso. Mas já quando o processo está lá, já instaurado, judicializado e tudo mais. Quando, na verdade, ali na origem, que poderia, né, ou seja, a partir dali já não movimentar toda essa máquina do judiciário, né?
Isso é um esforço que poderia ser evitado. Poderia ser evitado, com certeza. Interessante. O doutor Bega, como é que o senhor vê a sua visão do futuro da justiça do trabalho no Brasil? Olha, neste momento, né, o que eu vejo é uma justiça do trabalho cada vez mais qualificada, digamos assim, ou seja, na discussão dos temas, né? Por quê? Porque, senão, pelo menos eu aposto nisso, porque senão não vamos ficar com uma justiça do trabalho hoje. A prevalecer esse entendimento do Supremo, que ainda está claudicando, não é? Porque ali tem alguns ministros, né? Notadamente o último ministro agora que entrou, o ministro Dino e o ministro Fachin, eles normalmente eles votam em relação a esse tema 725, de que a competência exclusiva de trabalho, avaliou e tudo mais. Ele não faz essa transcendência de que se eu contratei, tenho qualificação para isso, discernimento para isso, está contratado e pronto, acabou. Eles continuam entendendo que se a Justiça do Trabalho avaliou que é uma fraude e pronto, acabou, eu não posso entrar. A prevalecer esse entendimento hoje no tribunal, onde 7 ministros votam fechadinho em relação a esse tema 725, a Justiça do Trabalho vai ficar muito fragilizada, né? Por quê? Nós vamos voltar a discutir temas menores, né? É isso que eu entendo, né? É preocupante, né? Quando eu digo, na verdade, que outros, né, vai ficar, digamos assim, com temas mais qualificados, né? Seria no sentido de que outros assuntos estão vindo à tona, né? Que é a questão de assédios, não é? É a questão mesmo de dano moral, ou seja, e por aí vai. Hoje é muito comum, e o judiciário tem se debruçado muito isso, a questão do burnout, entendeu? Ou seja, a pessoa tem que se desligar do mundo do trabalho, qual o limite disso? Então, quando eu digo que a Justiça do Trabalho vai ficar mais qualificada, ou seja, todos nós vamos ter que compreender um pouco como funciona isso, né? E essas demandas certamente já estão hoje na batuta aí do Judiciário Trabalhista, mas a tendência é ampliar. Por quê? Porque esse mundo moderno de hoje, com uma tecnologia, onde na verdade você tem dificuldade de se desligar, né? Essa é a grande verdade, né? Hoje não é o empregado que está ligado. Claro que muitas empresas têm o horário comercial e desliga, mas a gente sabe que no dia a dia isso funciona, muitas vezes, né? Funciona de forma ininterrupta o tempo inteiro, né? E na verdade a gente diz, né? Todo mundo tem direito, né? a esse desligamento, né? Ou seja, agora eu estou no meu horário de descanso, de lazer, e não posso ser importunado o tempo inteiro, né? E você sabe que, né, muitos chefes aí não têm noção disso, né? Não tem noção. E aí acho que a Justiça do Trabalho entra aí, né, no sentido de, enfim, botar um limite nisso e tudo mais. Inclusive tem se discutido na Justiça do Trabalho muito a questão sobre o direito, há diversos pedidos, né, de que quebra de sigilo telefônico, no sentido de provar, né, que na verdade a pessoa, né, está ali o tempo todo ligado, conversando com a empresa e tudo mais, né. Há uma discussão nesse tema, prevalece a discussão desde que prevalece o entendimento de que se eu posso até pedir a quebra do sigilo telefônico, né, de correspondência e tudo mais, mas desde que isso não demonstra absolutamente nada em relação à privacidade do trabalhador, né? Tá? E tudo mais. Então, são temas que vão surgindo, né? São temas que vão aparecendo e eu acho que isso vai ser também o futuro da Justiça do Trabalho, se prevalecer hoje esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque a discussão aí vai ficar um pouco limitada, porque muito que movimenta a Justiça do Trabalho é exatamente isso, a questão de fraude, nulidades com base em violação no artigo 9º da CLT, ou seja,
usa a pejotização com o objetivo de fraudar uma relação de emprego. Se o Supremo entender que a autonomia da vontade, que as pessoas têm liberdade de contratação e tudo mais, efetivamente isso vai diminuir muito, nesse aspecto, as discussões na Justiça do Trabalho. Não vemos aí longe, né, a questão das plataformas, né? Perfeito. Das plataformas aí, Uber, 99 e tudo mais, né? O Supremo está para definir isso, né? O Supremo está para definir isso, né? Para os novos advogados, a especialidade na Justiça do Trabalho ainda é algo apetitoso, digamos assim, em termos de carreira? Eu não digo apetitoso, Hernani, mas eu diria que o advogado que hoje iniciar na Justiça do Trabalho, né, que ele procure também derivar para outro ramo do direito, né? Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, na época que eu comecei, não é? Que a maioria da geração da minha idade começou, a Justiça do Trabalho tomava conta da gente, você nem pensava, não é, em fazer outro ramo, porque não tinha condições. Não tinha tempo. Não tinha tempo, é exatamente isso, não tinha tempo. Então a gente ficava o tempo inteiro, ou seja, envolvido com o judiciário, com a Justiça do Trabalho, com as demandas trabalhistas, né? E hoje não, né? Hoje a gente vê a quantidade de processos mesmo que são ajuizados, né? Ou seja, no dia a dia aí na Justiça do Trabalho. E eu acho que ainda continua sendo, eu não desestimulo não, acho que a Justiça do Trabalho é uma justiça, a advocacia trabalhista é importante, continuará importante, creio eu, não é? Mas só que eu, se fosse hoje iniciar, eu olharia também para um outro ramo do direito, sabe? O direito previdenciário, né, que é afeto, né, ali ao direito do trabalho, né? Enfim, e por aí vai, né? Outros ramos de atividade ali que dá para a pessoa, mas hoje em dia, ficar exclusivamente só no direito do trabalho, eu acho que é muito complicado. É um risco. É um risco, é um risco. Ele tem que, na verdade, começar a ampliar os horizontes. Perfeitamente. Já vamos nos encaminhar para o final. Queria lhe agradecer muito em nome do presidente, do desembargador Célio Valdraff, pela sua explanação aqui, essa exposição que vai ser muito interessante para alunos e advogados iniciantes, porque o senhor detalhou aqui uma série de aspectos que são muito interessantes para quem está no limiar de uma nova profissão ou começando já nos seus primeiros passos na advocacia do trabalho. A palavra é sua. Muito obrigado, Hernani. Eu fico muito feliz de estar aqui, bater esse papo com você. Agradeço também ao presidente do tribunal, Célio Valdraff, que começamos juntos, né? Ele também naquela oportunidade, né? Na advocacia e daí ele derivou com o escritório do Dr. Lúcio Glome, né? Nos encontramos algumas vezes no fórum. Aliás, a maioria hoje dos magistrados do TRT da 9ª Região, ou bem foram advogados, né? Iniciantes comigo, ou bem os conheci iniciando as suas carreiras também na vara do trabalho, né? Então sou muito bem recebido no tribunal. Sou muito bem acolhido no tribunal e fico muito feliz com isso. Agradeço mais uma vez aí o convite, estamos sempre à disposição. Nós ouvimos hoje o depoimento do Dr. Oderci José Bega, um dos nomes mais significativos, mais carismáticos da Justiça do Trabalho em atuação no estado do Paraná. Até a próxima.